Ó, recebi uma informação importante aqui, dizendo que, iniciando a gravação, eu aceito a política de privacidade, né? Vocês receberam essa mensagem aí também? Não, não, É, apareceu. Agora está escrita transcrição parou. porque na hora que a gente pede para gravar, começa a gravação e transcrição. Aí É depois tem que tirar a transcrição. transcrição, senão ela fica É irritando aqui. gigantesca, né? É, E aí, Robson, eu pensei que eu ia encontrar com você no dia lá da aula inaugural. tá fechado o microfone, Robson. Eu também pensei, me programei, aconteceu alguma coisa diferente, porque já estava, eu até recusei compromisso só para poder ir lá, estava tudo certinho, fiz minha hidroginástica às 7 horas da manhã e agora estou tentando lembrar o que que aconteceu. Eu queria estar presente, eu sei É, disso. bom, Ah, tá dando para ver que teve algum motivo de força maior, sem problema, né? só não estou conseguindo lembrar aqui agora. Agora, foi muito interessante, sabe? Que demorou um pouco até chegar a minha hora de falar. Eu até abreviei um pouco a minha fala, mas eu acho que foi tranquilo. E depois ainda a minha filha, uma das minhas filhas e mais a minha neta estavam presentes também. A gente foi almoçar junto, a Marília também participou. Aí foi legal, foi É. bem agradável. Eu Foi muito gostei da bom. apresentação, é, Você assistiu depois? eu assisti. Não, eu acho que eu cheguei em casa, alguma coisa assim, e eu assisti ao vivo, sabe? Ah, tá. Eu assisti Hum. ao vivo. Eu acho que eu perdi. Eu tô tentando lembrar, me desculpa, minha de coisa acontecendo. Eu até estranhei, o Paulo bateu pouco dessa vez, eu acho que devia ter batido mais, sabe? Já que era uma despedida, eu lá desci a lenha, sabe? Mas eu falei assim, ele tá, né? A Marília também falou muito bem. Eu gostei da homenagem, viu, Marília? Parabéns pela homenagem que vocês fizeram ao Paulo. Eu acho que a UFMG tentou fazer algo parecido, a Contexto tentou fazer algo parecido, mas eu não vi o departamento da UFMG fazer para o Paulo, né? Mas eu acho que a FAGE honrou a sua presença esse tempo todo que esteve lá e fiquei muito alegre de ter assistido. Eu só não consigo lembrar agora porque que eu não fui. Mas esse negócio de ter batido pouco é um ambiente, né? Você também não pode chegar lá e ficar ceifando tudo, atacando tudo. Isso está no meu texto. No meu texto a coisa é mais assim caprichada, sabe? Inclusive tem muito mais autores que eu levo em consideração, tudo mais. Mas ali, inclusive, assim, teve tanta coisa antes da minha fala que eu falei assim, esse povo já deve estar cansado. E chega eu aqui ainda a falar sobre ideia fora do lugar, eles vão ficar mais cansados ainda, né? Foi Aí, muito demorado mesmo, também achei. é, A previsão de muita 15 coisa. minutos demorou uns 40, né? É, Ah, teve atrasos, isso. Foi muito cumprido as coisas que aconteceram antes, que antes você ia ter precisa ver, uma teve fala do muita reitor, mas coisa. aí teve alunos também, com coisa dos centros acadêmicos, aí prolongou bastante. Isso deu tempo de eu pegar desde o início o Paulo, sabe? Por causa disso, eu peguei o Paulo desde o início. Vocês acham que a gente espera até 2h05? 2h02 agora, 2h03. Pô, vamos esperar, É, né? Mais dois esperar um minutinhos, né? pouquinho. É, Ô, Paulo, deixa eu aproveitar e te perguntar aqui pessoalmente uma coisa. Eu ia te mandar uma mensagem, mas eu estou dando uma aula uma disciplina na pós sobre filosofia brasileira. sei, E a gente leu, para iniciar, só para colocar a discussão, aquele seu texto, O que é a filosofia brasileira, que você apresentou no colóquio de 2018, eu acho. sei. E aí, uma aluna me pediu, ela me perguntou uma coisa que eu não soube responder, se você tem outro lugar em que você trata mais do que você chama lá de princípio da relatividade. Você lembra, em contraposição ao relativismo, você fala de um princípio de relatividade e ela ficou querendo entender isso assim com mais detalhes e tal. Sei. Eu tenho que procurar. Eu mesmo assim, ainda mais memória de velho, né? É uma coisa complicada. Mas eu vou ver se eu acho alguma coisa e te falo, tá?
Tá bom. Foi então nesse, o que é filosofia brasileira, que, né, Que é, aparece esse termo, né? exato, que aí você fala assim, isso não é um relativismo, acho que até Uhum. é como uma defesa, essa percepção de relativismo como uma coisa pejorativa e tal, aí você fala de um princípio de relatividade, mas realmente é bastante rápido. E, gente, claro que É muito a gente rápido, ficou conversou, eu vago, né? tentei explicar, Ficou mas é como vago. ela estava querendo comparar isso com uma coisa, ela estuda Padre Vaz, aí, enfim, Uhum. aí ela não, na verdade ela falou ela, mas foi um aluno. Ele ficou realmente querendo ir atrás de compreender melhor, logicamente, o que seria o princípio de relatividade, a diferença do relativismo. Ó, eu me lembro agora do seguinte: eu me inspirei na teoria da relatividade do Einstein para falar isso. Porque você vê, é uma teoria científica, mas nessa teoria tem um princípio de relatividade. E o princípio é o seguinte: se o observador está numa determinada posição, ele vai ver o fenômeno de um jeito. Se ele estiver em outra posição, ele vai ver o fenômeno de outro jeito. Entendeu? É mais ou menos por aí que a coisa. Isso não compromete a objetividade científica. Entendeu? Você argumenta lá, se a gente adotar os mesmos critérios da outra pessoa, a gente pode chegar à mesma conclusão que ele. Isso seria diferente de um relativismo em que É. simplesmente você tem posições diversas que nunca vão conseguir dialogar, né, de alguma maneira. Uhum. É. Tá bom, mas se você lembrar de algum lugar que você detalha Tá, isso mais, eu falo. com isso acho que a gente pode começar, né? Só um dos meus alunos avisou que não viria, no mais, não vi mais nenhuma outra mensagem lá, não. Mas já são 2h05, acho que a gente pode ir, Rafael. Sim, você. Você teria aí, então, uns 50 minutos para falar mais ou menos, né? A gente vai até 3h30, 3h40. Você pode compartilhar o seu material. Tá bom. Então vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer ao grupo, né, por estar aqui nessa apresentação, é, essa oportunidade também de compartilhar esse trabalho, né? Como eu disse, né, é um trabalho em andamento, né? Na verdade é o meu projeto de pesquisa, né? Portanto é uma pesquisa em andamento, né? Algo recente também que eu tô em desenvolvimento, né? Então, é, enfim, esse momento também é uma oportunidade de compartilhar e de estar ouvindo vocês. Eu estou compartilhando a tela, vocês estão vendo a tela, me veem como que funciona? Porque eu só vejo a tela que eu compartilho. A gente está vendo você pequenininho e a tela, acho que está Ah, assim para então tá todo bom. mundo, né? Então tá Tranquilo. jóia. É que eu não vejo vocês, só vejo a tela que eu estou compartilhando. Qualquer coisa me chama e, enfim, fiquem à Tá bom. vontade também por intervir aí ao longo da apresentação. Então vamos lá. O título que eu dei para esse projeto é Uma Genealogia do Indivíduo Moral Brasileiro, Mestiçagem, Jeitinho e Cordialidade. Enfim, no caso é uma tese, né, algo que vai dar fruto a uma tese, e eu quero começar trabalhando nisso, no que consiste essa tese. Antes de tudo, é uma genealogia das paixões e dos afetos. A proposta é uma proposta bem aí no sentido de genealogia da moral, nietzschiano também, né, e de alguma maneira Foucaultiano, adaptado, né, para aquilo que é a intenção dessa pesquisa. É, e a proposta de fazer essa genealogia das paixões e dos afetos que constituem aquilo que eu chamo de indivíduo moral brasileiro. No texto, né, que eu enviei para vocês, eu falo sobre esse indivíduo moral brasileiro, daqui a pouco eu vou tratar sobre ele também, mas foi uma espécie de recorte que eu fiz para tentar entender, né, um posicionamento específico da nossa moral, né? E aí eu rotulo nesse sentido como indivíduo moral brasileiro. É um recorte, aí esse recorte ele é a produção ensaística historiográfica de 1920, 1940. Eu escolhi esse período de uma maneira muito cuidadosa também. É um trabalho que eu estou fazendo dentro da filosofia, né, na pós-graduação na filosofia, mas vocês vão perceber que os meus autores, eles são autores da história, da sociologia, né, em certa medida também da antropologia.
mas é diante da própria necessidade que eu tive de encontrar e de fazer esse trabalho, a necessidade exatamente de fonte, necessidade de pesquisa, né? O trabalho, antes de tudo, é uma pesquisa, né? Uma pesquisa de ordem aí, interdisciplinar, né? Nesse sentido. A gente sabe que o Brasil, como está aqui no texto, o Brasil foi amplamente interpretado, mas nunca teve sua moralidade pensada genealogicamente. Então, de alguma maneira, como é um trabalho de doutorado, aí consiste também a originalidade, né, dessa pesquisa. As obras que eu escolhi foram essas três: Retrato do Brasil, do Paulo Prado, de 1928, Casa Grande e Senzala, né, de Gilberto Freire, de 1933, e Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, de 1936. O motivo de ter escolhido essas três obras foi, primeiro, eu recortei nesse período, final dos anos 20 ao início dos anos, ao final dos anos 30, né? Então aí, digamos que cerca de 2 décadas, mais ou menos, né? Eu falo 2 décadas porque é claro que tem aí uma ressonância antes e depois também. Que essa ressonância, na verdade, eu vou trabalhar dentro de um espectro até maior, né, de diálogo dessas obras e também, em certa medida, de como que elas conseguem responder a um movimento que se inicia lá no século XIX. Mas, enfim, o motivo de eu escolher os três, Paulo Prado, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, foi exatamente pela natureza do pensamento dos três. Paulo Prado, sem dúvida, ele foi o meu gatilho, digamos assim, porque foi através do Paulo Prado que me trouxe essa perspectiva de pensar a formação moral através de uma genealogia, né? Onde eu vou pensar os afetos, as paixões, como no livro dele eu vou tratar mais à frente na apresentação aqui, mas já adianto dizendo que ele fala que o brasileiro, antes de tudo, é um povo triste. Tanto é que o subtítulo é esse: Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Os títulos dos capítulos, né, na verdade, são muito específicos, que refletem um certo movimento aí. É, e, ao mesmo tempo, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, eles fogem daquela história convencional dos grandes homens, dos grandes feitos, uma história positivista, né? E mesmo de um historicismo aí, de um historicismo alemão, e eles inovam de tal maneira que eles vão buscar outras fontes, vão fazer um trabalho historiográfico, sociológico, antropológico, de uma outra natureza. E isso reflete muito da preocupação, né, que é a preocupação dessa pesquisa, de tentar encontrar não aquilo que está nas vitrines do Brasil, como diria Machado de Assis, né, não aquilo que está na Rua do Ouvidor, mas aquilo que está no subúrbio, no interior, nas ruas, né? Enfim, aquilo que nos formou enquanto povo. Apesar de ter muitos problemas aí numa colocação como essa, eu vou tratar mais à frente, mas eu vou tomar mais cuidado, né, com relação à questão da identidade, a questão de um certo essencialismo que possa estar por trás de tudo isso. Mas, enfim, eu vou caminhando aqui. Opa, aqui. Então, o porquê dessa geração, né? Essa geração aí dos anos 20, 30, 40 é uma geração, a chamada geração ensaísta, que foi o modelo que eles elegeram, né? O modelo de escrita, né? Que eles elegeram como uma forma de pensar o Brasil. Mas esse período é um período que vai do centenário da independência à consolidação do Estado Novo. Reuniu intelectuais preocupados em identificar traços do caráter nacional e discutir a brasilidade. Eles se destacaram pelo ensaio historiográfico e sociológico, equilibrando síntese e erudição, gênero que respondeu à desorientação da experiência temporal do período, enfatizando a noção de formação do brasileiro. Isso, para mim, é muito importante, né? Porque o contexto ali dos anos 20, 30, 40 foi um contexto de efervescência. Semana de Arte Moderna de 22, né? Os vários movimentos modernistas
que acontecem, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte também, de alguma maneira, isso aí vai refletir o, um certo anseio, né, que estava pairando, digamos assim, sobre as mentes naquele período. E talvez aí essa necessidade, né, de saber quem somos, enfim, de preencher da experiência temporal do período. A gente tem que pensar o seguinte: o Brasil, pouco tempo antes, ele sai de uma monarquia, né, ele inicia uma república que se diz, né, romper com o passado, ao mesmo tempo ela cria ali artifícios de poder, de dominação, para manter esse mesmo poder e para não romper radicalmente com uma norma já estabelecida. Aí eu penso, por exemplo, os títulos, coronéis, major, enfim, como se repete isso aí, inclusive no período republicano, de uma outra natureza, não concedido agora pelo imperador, mas concedido, adquirido, né, inclusive comprado. Daí é, inclusive, o título que vai ganhar esse período, antes dos anos 30, né, de República Velha, ou seja, uma república que já nasce velha. E ali nos anos 20, final dos anos 20, início dos anos 30, estava aquele reboliço, né, aquela ânsia por algo novo, o que estoura, né, Ô, com Rafael, só um minutinho. a Revolução de 30, né, com Getúlio no poder, fica 15 anos ali, mas havia... Oi, Marília. O seu som tá dando umas falhadas. Talvez se você Oi? desligar a sua câmera vai melhorar. Às vezes ele tá ficando meio arrastado, aí depois vem rápido para recuperar. Deixa eu Ah, ver. mas quando você Deve ser a tirou a câmera, internet o aqui. slide sumiu também. Não, eu parei foi a compartilhar. Ah, tá. Não, eu tinha pensado em você só fechar a sua câmera e pode Deixa deixar. eu Acho que o fechar a câmera. compartilhado não atrapalha, não, eu acho. Só um teste para Fechou? ver se melhora. Tá. Agora vamos lá. Voltou a compartilhar? Tá quase para mim. Sim, sim, já voltou. Sim, Você parei. pode começar. Então, enfim, eu falava aí desse... Qualquer coisa você me fala, viu, Marília, por favor, se o som não estiver legal. Parece que deu certo. Agora, pelo menos esse comecinho tá indo bem. Tá bom, obrigado. Mas, enfim, eu falava, né, que esse período, então, do final dos anos 20, início dos anos 30, é um período em que paira sobre as mentes daquele período algo, né, de ruptura, de novidade, ou pelo menos de um certo entendimento ali que se buscava. A gente vê a obra do Paulo Prado, né? Ela busca esse sentido de formação. Casa Grande Senzala, a mesma coisa. O Sérgio Buarque de Holanda com Raiz do Brasil, a mesma coisa. Então, eu tento fazer uma busca nessas obras daquilo que eles estão chamando de brasileiro. Daí a ideia do indivíduo moral brasileiro. Aí pergunta, né, por que essa tríade de autores? Uma pergunta muito importante para mim, no caso, porque eu preciso justificar, né? Por que eu não escolhi, por exemplo, outros autores? Por que eu não peguei um Celso Furtado, por exemplo? É, enfim, é, foi exatamente pela centralidade que eles ocupam na inteligência brasileira, né? Principalmente o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, né? Encabeçando aí esse panteão, né, da inteligência brasileira, e a influência deles, em especial os dois, na formação do pensamento social brasileiro. O Paulo Prado, mesmo ele não, digamos assim, é, é, estando presente, né, nesse panteão, ou se está, digamos que ele está mais no subúrbio ali, para mim é muito importante a obra dele. A obra dele, ela traz uma originalidade, que eu falo aqui, né, também, ela traz uma originalidade porque ele inaugura uma leitura antropológica moral da formação nacional, tornando-se referência imprescindível na pesquisa. Então, não podia deixar ele de fora.
ele é, de alguma maneira ou de outra, a fonte principal, né? Através dele, é, o Gilberto Freire cita muito Paulo Prado, o Sérgio Buarque de Holanda cita muito o Paulo Prado. Então, ele inaugura isso, ele inaugura, né, esse momento. Ele é financiador da Semana de Arte Moderna, lá de 22, né, enfim, família tradicionalíssima de São Paulo, né, de quatrocentões paulistas, é, enfim, ligado à economia cafeicultura, era um abonado, e ele participa desse movimento intelectual paulista também, e nacional também, em alguma medida. É, a ressonância da obra do Paulo Prado ela é muito grande, apesar de pouco lido, né? Mas a ressonância dela é gigantesca naquele período. E, além de tudo, é o fundamental para a minha pesquisa, que é essa leitura antropológica moral da formação nacional, né, que ele propõe. Eles são intérpretes do Brasil, né? Encabeçam aí o cânone dos chamados intérpretes do Brasil, sendo amplamente estudados dentro e fora da academia. E aqui eu preciso voltar a isso novamente, porque se vocês leram o texto, vocês repararam que isso aí eu frisei muito. É um trabalho de fronteira. Eu estou na fronteira da história e da filosofia. O meu material, em essência, ele é historiográfico, de alguma maneira, sociológico, antropológico, digamos assim, mas a minha lupa é filosófica, o meu olhar é filosófico. Então, é um trabalho numa dimensão de fronteira, né? Eu estou entre a história e a filosofia o tempo inteiro, encontrando também a filosofia dentro da leitura que eles fazem sobre o Brasil, né? O recorte é uma delimitação proposta, não, a delimitação proposta não pretende esgotar o debate, né? Claro, isso aí é, é próprio da pesquisa, né? Claro, eu não tem como estender além disso, pelo tempo, pelas limitações do trabalho, enfim, isso aí é muito comum, né? Então, esse recorte metodológico ele foi pensado dentro de um horizonte, né? É, aqui, isso que eu chamo de alma do Brasil, eu inclusive cito a Lilia Schwartz e a Heloísa Starling na obra Brasil, uma biografia, né? Em que é, elas falam sobre essa alma do Brasil. Eu achei muito interessante o conceito, para além da proposta, digamos assim, transcendente que possa parecer, longe disso, não tem nada de essencialismo na ideia, mas é exatamente porque esses livros não só descrevem um país, é, eles não só descrevem um país em busca de si mesmo, como contribuíram ativamente para perpetuar ou mesmo consolidar certos modos de ser, pensar e sentir, que configuram discursivamente aquilo que se chama de alma do Brasil. Então, o objetivo é evidenciar dispositivos historiográficos e relações de poder que possibilitaram essa consolidação, bem como as convergências e divergências entre os autores. Isso aí eu tenho muito claro para mim, que o Paulo Prado, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque, eles dialogavam entre si, mas são distintos. A proposta do Gilberto Freire, a proposta do Sérgio é completamente diferente, assim. É uma leitura que utiliza das mesmas fontes em certa medida, volta lá nos textos, por exemplo, do Padre Manuel da Nóbrega, nos textos do Anchieta, do Padre Antônio Vieira, nos Viajantes, mas são olhares distintos. A gente ressalta aí Paulo Prado, Sérgio Buarque, paulistas, Gilberto Freire, pernambucano. Então, são duas realidades econômicas, são dois contextos políticos distintos. Há uma distinção aí. Aí eu lembro também que nesse período, logo quando entra, né, Vargas, há um conflito armado, né, é, contra o Estado paulista, e isso aí culmina, inclusive, na Constituição, né, de
de 32, né? A USP é fundada nesse momento também. Então é um momento de uma efervescência política, ideológica, intelectual muito grande, né? Mas de uma maneira ou de outra, apesar de tudo, os três eles trabalham com paixões e afetos. Isso está inerente ali. Isso está presente dentro da obra do Paulo Prado, do Freire e do Sérgio Buarque. Isso é o que me leva a buscar traços de caráter e regimes morais, como foi desenhado no período, né, no diálogo dos três. É, então, a proposta é comparar as representações do caráter brasileiro nesses ensaístas, né? Eu vou fazer ali, digamos, um mapa, né, daquilo que eles estão tratando como o brasileiro, né? O que é o brasileiro para eles? Cada um na sua especificidade, né? Cada uma na sua leitura, e aí eu traço, né, uma comparação, né? Vou me valer do contexto histórico, intelectual, né? Que isso aí é muito importante, né? Eu trabalho muito no seguinte sentido: vida, autor, obra, né? A obra sendo uma espécie de reflexo dessa vida também, daquele contexto, e, de outro lado, a proposta do ensaísmo. Todos os três, né, trabalham com rigor acadêmico, eram eruditos, e a escolha foi esse estilo literário, que é o ensaio. O ensaio, naturalmente, ele é mais fluido, né? Ele é mais leve. E não é à toa que a gente vê, por exemplo, Gilberto Freire, que aí é o autor mais editado do Brasil, mais publicado, traduzido, né? Não é à toa isso. Ele, sendo um intelectual que depois foi chamado, inclusive, de intelectual racionário, né? Intelectual de direita, mas isso também não é à toa. Por que que ele, o intelectual de direita, é o mais traduzido, né? Então, tudo isso está no meu horizonte, assim como o contexto, né? Um contexto da Primeira República, como campo de disputa, da Era Vargas, um contexto em que estava na pauta, né? Estava na ordem do dia o branqueamento racial, ainda, né? Desde o século XIX, como eu dizia antes. Está no meu horizonte esse diálogo que eles fazem, né, em resposta a uma geração anterior, que é do final do século XIX, e que se eu posso até me estender um pouco mais e pensar que, na verdade, a raiz disso tudo está lá no Instituto Histórico Geográfico, a fundação do Instituto Histórico Geográfico, em 1838, né, com a proposta ali de narrar a história do Brasil, com todas as suas vicissitudes ali, né? No sentido de que quando o Instituto Histórico ele abre o concurso como se deve narrar a história do Brasil, quem ganha é o alemão, né? O von Martius, e ele é muito categórico, né? Como ele coloca as três raças, né? Como era dito, a raça portuguesa, o branco português, ele seria, digamos, o motor da nossa história. O indígena era mais próximo de algo até, né, depois repercutido na literatura também, mas algo como próximo do bom selvagem, de uma folha em branco, e o negro, parafraseando aí o padre João Antonil, eram as mãos e os pés do senhor de escravo. Então é uma leitura muito determinada, né? Ela é uma leitura que molda, inclusive, toda essa geração que se estende até o final do Império e o início do século XX. Paulo Prado, ele inicia uma resposta a esses pensadores, né? E Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda também respondem a essa geração. Então, eu preciso disso, preciso de entender, né, esse branqueamento aí como uma pauta, né? Estava na ordem do dia daquela geração. Aí a gente coloca a crise da Primeira República, o modernismo, a consolidação do Estado Novo, o momento de reinvenção do Brasil. E é isso mesmo, era um momento de reinvenção do Brasil. Não é à toa que Vargas,
dá um golpe nele mesmo, né, em 37, e coloca o nome de Estado Novo, né? Tinha algo por aí. E quando ele coloca Estado Novo, isso não foi é, à toa, né? Isso aí teve uma reverberação do povo. Então havia uma ânsia desse novo. E que novo é esse, né? O que é isso? É, aí eu coloco o ideal arianista mais a recusa da mestiçagem versus a interpretação da brasilidade e formação do Brasil. De um lado, essa geração que se inicia lá no século XIX, né? Em meados do século XIX, mais ou menos, e de outro lado, esses intérpretes que eu elegi aqui nessa pesquisa para a minha tese. O problema que se levanta é quais moralidades estavam em disputa. Isso, para mim, é o que eu vou definir como o indivíduo moral brasileiro. Definir, mapear essas moralidades em disputa vai trazer luz, né? Vai iluminar ali o que eu chamo de indivíduo moral brasileiro. Aí entra então o giro genealógico. Sem dúvidas, como eu já disse, o Nietzsche ele é importantíssimo, porque é ali que surge, né, a ideia de uma história dos sentimentos morais, expor e resolver os emaranhados problemas sociológicos. E, e antes de tudo, assim, o que Foucault, né, ele falava que a genealogia é cinza. Ela não é nem clara nem escura, nem preto nem branco. Ela é cinza. Então, eu tenho plena consciência de que eu não estou tentando chegar na origem. Isso é impossível, né? Eu não busco uma origem. Mas eu tô buscando o quê? É, discursos, a forma como se narrou, as disputas de poder, e, em especial, isso aí é fundamental, né? Como que essas disputas narrativas entre cartas, por exemplo, relato de viajante, como que isso ao longo da nossa história foi se sedimentando e de alguma maneira foi lido pela essa tríade de ensaístas aí, né? Como que eles leram o nosso passado. Se a gente vai na bibliografia das três obras, a gente percebe que eles estão trabalhando mais ou menos com as mesmas fontes, né? Eles estão trabalhando mais ou menos com as mesmas fontes, cada um com uma leitura particular, é claro, mas não tão distante. E aí o que eu busco é exatamente ver como que isso aí se sedimentou e como que eles leram a nossa história, né? A proposta é trazer a lume certa subjetivação moral do brasileiro, que foi construída através de uma leitura do passado, destacando as paixões como base do caráter coletivo. O indivíduo moral brasileiro. Esse conceito eu extraí desse livro, que é A Paixão da Igualdade, uma genealogia do indivíduo moral na França, um livro do Vinícius Figueiredo. É, Só que o contexto aí é o contexto francês, um contexto em que o Vinícius Figueiredo ele vai explorar esse indivíduo moral francês desde o final, desde o século XVII, né, até a Revolução Francesa e todos os seus percalços aí, né, altos e baixos da Revolução, mas tendo em vista essa figura, né, da paixão da igualdade. Só que eu importo isso para cá. E essa importação, eu preciso, antes de tudo, definir o que é o indivíduo moral. O que eu estou chamando de indivíduo moral? É uma subjetivação histórico-coletiva. Isso é interessante porque eu estou trabalhando num sentido de subjetivação em que nos toca a mim, toca a vocês que ouvem, né? Enfim, toca aqueles que não estão nem aí para isso que a gente está discutindo, mas participa disso porque é coletivo, porque é histórico, porque foi se sedimentando ao longo do tempo, né? É um conjunto recorrente de enunciados, práticas, dispositivos normativos. Então é assim, é dessa maneira que a leitura do indivíduo moral ela vai sendo construída. Eu preciso de identificar os enunciados, as práticas, os dispositivos, né? Mais à frente eu vou falar com particularidade disso. E também a regulação dos modos esperados de sentir, agir
e ser julgado moralmente. Essa regulação, ela perpassa por nós, perpassa pelo indivíduo. E ela só perpassa pelo indivíduo porque a gente vive na sociedade. Então é coletivo também. Lá na França, né, ele trata de uma subjetivação que encarna o ideal moral universalista, pautado na igualdade e na liberdade, que são, né, fazem aí a trinca do lema da Revolução Francesa. Aqui eu faço o deslocamento teórico, portanto, igualdade e liberdade seria o modelo europeu, mas isso não se explica aqui no Brasil. O princípio heurístico aqui, o surgimento aqui, é outro. Se lá, lá na França, é o contexto ali do Renascimento, o contexto da Idade Moderna, aqui no Brasil, o herói não é o herói a lá Dom Quixote, né? O contexto aqui é outro. É o que eu nomeio, né, de herói eugênico civilizador. Por que o herói eugênico civilizador? Porque esses intelectuais aí, do final do Império, do início da República, eles tinham uma esperança cientificista, eugenista, civilizatória, né, de um brasileiro que estava inacabado, que estava ainda em construção, de um brasileiro que ele precisava se voltar para a Europa, que ele precisava, né, voltar os olhos para o europeu, mirar o norte do globo, e ali ele aprender para se reformular, para se chegar num estágio melhor do que esse que nós estamos, né? Ou que nós estávamos. Então é o que eu chamo de herói eugênico civilizador, porque ele é uma leitura que pretende um indivíduo brasileiro que não existe, que ele está para ser feito, mas nunca chega, né? É algo sempre adiado. Aí eu destaco na discussão com, com os três autores uma espécie de transição, né? Uma transição conturbada, é claro, mas eu identifico aí Joaquim Nabuco, né? Inclusive a dica desses três autores foi do Lúcio Marques, né? Que me deu a dica desses três autores, e eu fui, né, pesquisar e ainda continuo pesquisando. O Joaquim Nabuco, quando ele denuncia a abolição sem integração do negro na sociedade, né, é, isso volta o olhar para esse elemento, que antes era só as mãos e os pés do senhor de escravo, né, agora ele insere a sociedade e precisa dessa integração. Mas como fazer isso? Como que a gente lê isso? Como que ele compõe? Como que o Gilberto Freire ele lê esse negro que pertencia à Casa Grande, né, que influencia na fala, que influencia nos modos, na comida, na alimentação, enfim, né? Depois o Euclides da Cunha, né, nos Sertões, é, que aí ele vai fazer uma leitura do mestiço e da geografia. Há um determinismo aí, né, geográfico. Inclusive o Euclides da Cunha, ele, né, ele vê esse mestiço como torto, né, vê ele como algo errado, né, algo, enfim. Seria, tanto o mestiço quanto a geografia, seria a degeneração nacional. Só superados pela higienização e uma sociedade ariana antimestiça. Então é desse contexto que a gente está falando, né? Outro autor é o Alcântara Machado, que trabalha, né, o Bandeirante. Ali ele vai revelar de alguma maneira o trauma da degenerescência colonial, reatualiza o imaginário eugenista e o mito do branqueamento. Essa história de branqueamento, isso dá pano para manga, né? Porque é aquela história, preciso colocar mais leite nesse café. Isso aí foi política, de Estado, digamos assim. E a gente precisa entender isso. A filosofia precisa se voltar para isso, né? A gente precisa entender como que isso nos marcou, como que isso nos formou moralmente, como que isso, né, trouxe marcas para as nossas almas, né?
ao aclimatar esse conceito ao Brasil, deslocamos o foco de um ideal universalista para formas concretas de subjetivação, marcadas por afetos e práticas sociais. Então, o indivíduo moral brasileiro, né, eu coloquei aqui só uma pequena síntese, tentando pegar o Paulo Prado, o Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, né, os vícios morais que resultam numa desigualdade psíquico, físico, estrutural. Eu vou falar mais à frente, eu vou falar mais à frente sobre isso, mas já adianto o seguinte: o Paulo Prado, quando ele fala que o brasileiro é triste, quando ele fala, escreve esse ensaio sobre a tristeza do brasileiro, ele tem os seus determinismos. O determinismo biológico está presente ali também, o determinismo é, 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 psíquico também está ali, mas a inovação do Paulo Prado é quando ele desce a uma camada que antes não era explorada. Ele desce aquilo que são as paixões, os vícios que nos formaram, né? A luxúria, a cobiça, como que isso aí trouxe consequências para esse povo brasileiro, né? Que foram esquecidas, esquecidas de alguma maneira principalmente naquele contexto ali que ele escrevia, né, mas que foram esquecidas nas ruínas da história, nas ruínas do tempo, né. Outra leitura aí, bem sintética, né, a mestiçagem e a adaptação ao meio adverso, que geraram uma harmonia racial, com todas as dificuldades de trabalhar a tal democracia racial do Gilberto Freire. Eu preciso de encarar isso, porque quando o Gilberto ele traz, né, essa ideia de uma adaptação ao meio adverso, né, e ele mergulha nesse mestiço, mergulha né, na formação desse mestiço, ele revela uma multidão de coisas que até então tava tudo apagado, estava tudo escurecido. Nada disso tinha aí uma leitura sincera. Então ele vai trazer a lume uma, um Brasil, né, que antes não era trabalhado, respondendo também a essa geração anterior, né, ao herói eugênico civilizador. Aqui o mestiço, ele não é o problema. O mestiço, ele é a solução, com todas as ressalvas que podemos fazer a isso, né? Mas é uma leitura que ela revela isso. Então, o indivíduo moral, ele tem essa característica. Outro ponto, né, que é o ponto da cordialidade, que nasceu da desordem entre o público e o privado. A leitura aí do Sérgio Buarque de Holanda. A cordialidade é um tema importantíssimo, que dele eu vou cair também no jeitinho, né? Que vou falar mais à frente. Mas o Sérgio Buarque, ele também, ele como paulista, ali em 36, escrevendo, ele traz uma perspectiva sobre o Brasil que é bem interessante também. Quando ele fala o seguinte: raízes do Brasil, o que seriam essas raízes? É arrancar essas raízes do português, não ser um neo-português, mas sim o brasileiro. Essas raízes do passado português, isso aí deve ser arrancado e jogado fora. A gente precisa de algo novo, um outro Brasil. Isso que eles chamam de cordialidade, que depois lá o Roberto Schwartz vai trabalhar muito, né? O, o- a ideia do favor, que está, digamos assim, imerso aí nessa visão da cordialidade, isso aí é fundamental para a gente entender quem somos nós. Né? É fundamental para a gente entender como que é organizada a política brasileira, como que é organizado as relações de trabalho, como que é organizado, inclusive, as famílias, né? As cidades, tudo gira em torno desse aspecto, que não é bom e nem ruim, ele só é, né? Isso é importante ressaltar também. Enfim, dando continuidade aqui, o indivíduo moral brasileiro emerge de uma disputa interpretativa entre diferentes formas de compreender os afetos e sua função social. Essa disputa interpretativa, eu coloquei aqui, as imagens foi bem intencional, né? Voltando, a imagem anterior eu coloco o Zé Carioca
né, no filme clássico aí da Walt Disney, é, porque ele é o típico malandro, né? Mas, por favor, ele não é o meu exemplo. O Zé Carioca, foi só uma figura é, de desenho aí que para enfeitar o slide, mas não é isso aí que eu busco, digamos assim. Apesar de fazer parte também, mas não é isso fundamentalmente. E aqui eu coloco o Barão de Mauá, né? E o Grande Otelo interpretando o filme Macunaíma, né? Fazendo esse paralelo. O herói eugênico civilizador, o indivíduo moral brasileiro. O herói eugênico civilizador moldado pelo branco, europeizado, que incorpora a ideia de um coletivo inacabado, como eu disse, né? O Brasil está em formação, o brasileiro precisa de se lapidar para se tornar, sair da pedra bruta, né? E virar uma joia rara, né? Portanto, inacabado, aguardando a ação ético-política pautada na disciplina racial e no dever civilizador. Isso é voltar o olhar para algo que não é nosso, né? Para algo aí que inclusive descarta o que seria propriamente brasileiro ou aquilo que pode se chamar assim. O indivíduo moral brasileiro, do outro lado, ele emerge dos becos, das ruas, dos costumes, do cotidiano, do jeitinho, do que está submerso, nos níveis menos explorados, moldado por paixões, afetos e práticas sociais, que escapam ao modelo normativo universalista. Essas paixões, afetos, práticas sociais, eu deveria até ter colocado aqui, né, algum exemplo, mas me veio agora uma pintura. Ela é do século XVII, contexto pernambucano, né, contexto holandês, Brasil holandês. É uma pintura que é o seguinte: um terreiro, eu posso compartilhar aqui, né? Vocês ainda continuam vendo a minha tela? É, Sim, sim, Rafael. sim? Eu continuo vendo o slide. O slide, tá? Ah, então eu não vou preocupar em procurar essa imagem agora, não, depois eu mostro. Mas enfim, a imagem é o seguinte: é um Agora terreiro, né? saiu. Saiu? É. Opa, desculpa, gente. São aquelas coisas que vêm à cabeça na hora da apresentação e foge. Voltou a apresentação, Marília? Ainda não. Não? Não. Voltou para alguém? Não, né? Peraí, compartilhar. Epa, não é, gente? Não devia ter saído, hein? Ainda não? Não. Eu de tela inteira, então. Sim? Sim. Agora sim. Tá. Tá. Mas enfim, a Voltou ao pintura normal. a pintura que eu fazia referência é o seguinte: é uma senzala, né, um terreiro ali de uma senzala, onde os negros festejam, os negros, né, batem tambor, fazem festa, momento é, claramente ali representando, né, a pintura representando um momento de efervescência ali. Outros bebem algum líquido, né, que se supõe ali a cachaça, e o nome da pintura, salvo se não me falha a memória, é Uma Festa no Domingo. E aí a gente pensa o seguinte: aquele negro, ele tinha esse domingo, com todas as aspas possíveis, de folga, né? O senhor trocava com ele os galões de cachaça, a festa, o tambor, naquele dia específico, para na segunda voltar obediente ao trabalho, né? É, a gente pode pensar em inúmeros e inúmeros exemplos como que isso se repete até os dias de hoje, né? Com outros modelos, outros contextos, mas um mecanismo que se mantém, né? Então, de alguma maneira, isso que eu estou tentando buscar
no indivíduo moral brasileiro, né, como um indivíduo moral brasileiro, reflete esses pormenores, né, que saem aí, é, 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 que saem das paixões, dos afetos e práticas ao longo dos séculos da nossa formação. Aí eu trabalho com alguns indicadores observáveis. Desformatou aqui, mas dá para entender. Recorrência lexical e simbólica, isso para mim é fundamental, né? Como que termos como luxúria, bicha, tristeza, realidade, dragem, a vida, vaidade, prazer, preguiça, etc., como se repete ao longo das 3 obras. O Paulo Prado, ele fala da luxúria, ele fala como que o brasileiro, ele surge de um impulso luxurioso, né? O excesso de sexo, o prazer intenso, a busca, né, ali pelo prazer carnal. Só que não fica só no Paulo Prado. Como eu disse antes, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda leram Paulo Prado. E eles leram o Padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, Seu onde som esse ficou tema ruim é de novo, recorrente ali, Rafael. né? É, com sempre com uma visão, é, uma visão de padre. Ih, Marília, tá complicado. Pois é, agora ele voltou a dar Mas minha umas. imagem tá aparecendo, não? Tá, o PowerPoint está aqui, agora você respondeu aqui, agora ficou normal de novo, mas vai seguindo, vamos ver. Porque também não tem, acho que não tem mais o que Ficou? fazer, né? É, A gente tá acho que tem. sem a câmera. É, pois é. S- Pode Mas seguir. então, esse, pode seguir? Sim. Eu vou falando tentar falar com um pouco mais lento, talvez facilite. Mas enfim, esses indicadores observáveis, o que eu chamo de indicadores observáveis, eles de alguma maneira vão me revelar, né? São os traços comportamentais que unem sociabilidade adaptativa, improvisação social e individualismo pragmático. Sociabilidade adaptativa, isso aí é muito Paulo Prado. Improvisação social, isso aí é típico da figura mestiça pintada pelo Gilberto Freire. E o individualismo pragmático é exatamente aquele paulista que escreve Raízes do Brasil, né? As estratégias metodológicas que eu vou trabalhar aí, elas têm, de um lado, uma triangulação, em que eu vou trabalhar texto, contexto e laço histórico. Deixa eu explicar. O texto é a obra em si, né? O Raízes do Brasil, Casa Grande Senzala, o Retrato do Brasil, né? Esse é o texto. O contexto é de onde emerge essas obras. Como que elas vêm ao mercado, a editoração, o contexto intelectual, né? A produção, a disseminação do texto, porque isso é importante. É isso que, de alguma maneira, dá o poder que o texto tem, né? E esse contexto, ele também ele insere também o autor. O autor, ele surge desse contexto. Como eu disse, o Sérgio Buarque e o Gilberto Freire, eles têm leituras distintas, estão em diálogo. Quem faz a editoração da primeira edição de Raízes do Brasil é o próprio Gilberto Freire, né? Ele estava ali como coordenador da, da coleção, né? É, mas são leituras diferentes, que refletem o contexto também. Um era paulista, vendo ali para São Paulo, né, ser o grande centro nacional, começar ali como o grande centro nacional nos anos 30, né, o contexto ali de industrialização, e do outro lado, um pernambucano que vê é, a cultura açucareira em declínio, perdendo espaço para o sul, né? Hoje sudeste, né? E aqui o laço histórico. Esse laço histórico, ele envolve tanto o texto em si, né? A leitura que é feito do,
dos três autores, das três obras, quanto aquilo que está no interior do texto, aquilo que os três trabalharam. Eu retorno um pouco antes também nas edições que foram publicadas logo ali no século XIX, algumas coleções, como por exemplo a coleção das cartas jesuíticas. Isso foi muito importante, porque isso aí veiculou no mercado intelectual, veiculou uma coisa que era é, trazia ali, né, uma iluminação sobre aqueles primeiros anos do Brasil. E essa leitura que eles fizeram dessas cartas, por exemplo, dos textos de viajantes que era publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, como que isso aí, de alguma maneira, foi importante na construção da leitura dos três autores. Outro lado aqui, eu trabalho em duas frentes de trabalho, né, dentro dessa triangulação. A primeira é a genealogia, para me fazer emergir as paixões, os valores, os afetos e formas de subjetivação, como se consolidaram entre descontinuidades, lutas e efeitos de forças históricas, né? E de outro lado, né, outra frente, que é os tipos ideais do professor Ivan Domingues. Isso, para mim, vai me ajudar no seguinte sentido. É claro que quando o Ivan ele trabalha essas figuras, esses tipos ideais, né, o diletante exagerado, o scholar especializado, o intelectual público, o Ivan ele coloca, de alguma maneira, uma certa cronologia, né? Mas em conversa com ele, inclusive, assim, essa cronologia, ela não necessariamente, ela precisa ser respeitada, porque há variantes ali. E essas variantes eu consigo manipular, consigo modelar, né, melhor dizendo, consigo modelar e trabalhar de alguma maneira isso. O diletante estrangeirado. O Paulo Prado, ele tem esse lado. Ele escreve da França, ele mora durante muito tempo da França, né? Então, não só voltado para o estrangeiro, mas lá no estrangeiro, né? Morando lá. Os três eram, de alguma maneira, scholar especializado, eruditos, tinha uma leitura gigantesca, bibliotecas enormes, né? Tinha um conhecimento ali é, gigantesco, né? E ao mesmo tempo eram intelectuais públicos também, mais o Gilberto Freire, né, do que os outros dois, mas o Sérgio Buarque também, ele pode ser considerado em menor escala, mas também uma espécie de intelectual público, porque eles estouram aí, viram referência, né? E, enfim, é, Gilberto Freire, ele inclusive teve participações até junto do governo, né? Mais especificamente no regime militar, na ditadura militar. Enfim, eu não vou entrar nesse ponto agora aqui. Mas esses tipos ideais do professor Ivan Domingues vão me ajudar a ler o contexto, principalmente, a entender a discussão que esses três autores se encaixavam. Por isso vai funcionar como balizas para a nossa genealogia das paixões. Então, né, o objetivo é elaborar uma cartografia crítica do jeitinho brasileiro, onde práticas sociais, né, foram sedimentadas historicamente, para compreender dilemas contemporâneos, iluminar, né, a formação de um horizonte moral compartilhado, não como traço cultural espontâneo, mas como práticas historicamente sedimentadas. O que eu estou dizendo disso aí? Quando o padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, ele estava falando, escrevendo carta para o rei, ou então enfim, algum membro, algum padre superior da Companhia de Jesus, e ele fala da quantidade, né, de mulheres que haviam entre os portugueses, das relações pecaminosas. É uma leitura enviesada. É um padre lendo uma prática do outro, né? E esse outro é um outro muito radical, né, que é o indígena,
que é o contato do português com o indígena, o indígena visto como uma folha em branco, né? Então isso aí foram relações de poder, foram práticas historicamente sedimentadas. E essas narrativas, elas foram se alastrando ao longo do tempo, né? E de alguma maneira saíram como vencedoras. Antes de tudo, portanto, a genealogia ela me ajuda a desconstruir leituras, ela me ajuda a desconstruir, a desmontar coisas que pareciam feitas, né? Que pareciam essência, mas não é isso. Né? A proposta aqui não é trabalhar com essência, não é trabalhar nem com identidade. Por que, que não trabalho com identidade? Porque a identidade, ela. Primeiro que é um problemão, né? Trabalhar com o tema da identidade é um problema muito grande, que talvez nem caberia aqui na pesquisa, né? Que futuramente será a tese. Mas o problema da identidade, ele não me permite fazer essa desconstrução das paixões e dos afetos. Eu preciso de mostrar que tudo foi efeito histórico, preciso demonstrar que tudo foi feito, né, por práticas, por relações de poder, por micro-relações, né, como diria Michel Foucault, de forças, afetos e práticas, né? O resultado esperado é uma leitura dos dilemas contemporâneos. Aqui eu cito o Não vou contar a história da formação moral do Brasil, uma citação do projeto, né, de pesquisa. Não vou contar a história da formação moral do Brasil, mas sim fazer do indivíduo moral brasileiro uma história, isto é, compreender sua estrutura, escavando o edifício das paixões e dos afetos que o constituíram, como efeito de forças sedimentadas ao longo do tempo. Em certa medida, o trabalho aqui empreendido se aproxima da proposta de Schwartz e Starling, em sua biografia do Brasil. Escrever sobre a vida do nosso país, daí a ideia de biografia, né? Mas no nosso caso, sobre a vida afetiva e passional do Brasil, dentro de um horizonte moral partilhado. Aqui, né, então, eu inicio uma breve apresentação. Como que eu estou de tempo, Marília? Bom, seria bom você já ir encerrando. Quanto tempo que você queria ainda? Ah, tá. Não, mas eu vou Que passar já rápido, são então. 3 horas agora. Você acha que 5 minutos, Tá. tá? Oh, tá, eu vou fazer dar uma resumida aqui, então. Mas, enfim, então. O Paulo Prado, né? O livro dele é dividido em 4 capítulos, mais um pós-escrito. O primeiro, a luxúria, que discute a sexualidade desregrada e violenta entre portugueses, indígenas e negros. O segundo capítulo, a cobiça, que aborda o desejo de lucro fácil como motores iniciais da sociedade brasileira. E o terceiro, a tristeza. Depois do prazer carnal, depois do prazer material, vem a tristeza, né? Descreve a melancolia resultante da frustração e desalento após os desejos carnais e materiais. E aí um quarto capítulo que é o romantismo, que ele examina o movimento intelectual do século XIX como o reforço de ilusões e idealizações que não resolvem os problemas estruturais da sociedade. E por fim, um último capítulo, né, que ele vem depois, mas que é incorporado às edições, que explica o método do livro e faz um balanço do Brasil no final dos anos 20. Casa Grande Senzala faltou um aí, é uma análise histórico-social conduzida com afetividade e subjetividade marcantes, né? Eu não vou não vou falar isso aqui por causa do tempo, né? Aluno de Franz Boas, isso aí já passa, né, como comum. A miscigenação, a geografia, o papel da negra escravizada, o passado brasileiro interpretado em termos culturais, uma tentativa de representar as raízes da personalidade brasileira. Quando pensou a adaptabilidade, a aclimatação e a mestiçagem, sua resposta foi otimista, cuja defesa dos antagonismos equilibrados
revelam um traço conservador e aristocrático, escamoteando desigualdades estruturais, o que lhe garantiu o epíteto de intelectual de direita. O Sérgio Buarque de Holanda, né, com Raiz do Brasil, é curioso, o título dele, o título inicial da obra seria Corpo e Alma do Brasil, Ensaio de Psicologia Social, que é um título muito bom também, né? Mas Raiz do Brasil foi o título que a obra ganhou. Ele narra aí o Brasil como fruto de uma colonização despreparada, aventureira, uma colonização que jogava sementes ao vento, né? A civilização portuguesa, ou a falta dela, não conseguiu se adaptar nos trópicos, e o brasileiro, tentando propagar o legado do colonizador, é um neo-português, vivendo sem uma cultura própria. Assim devemos ao mundo o homem cordial, aquele que se associa pelas festas, na bebida, na comida, na religiosidade, muito mais do que por interesses racionais, cujas virtudes são aparentes, isto é, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. O homem cordial atua num disfarce que permitirá a cada qual preservar inatas as suas sensibilidades e suas emoções, escondendo a si mesmo atrás da máscara da cordialidade. O eixo comum dessas três obras, então, é a tentativa de compreender o caráter brasileiro a partir de seus afetos, paixões e práticas cotidianas. Essa tríade de intérpretes nos permite construir o conceito de indivíduo moral brasileiro como sujeito coletivo formado em um terreno ambíguo, marcado por afetos profundos, estratégias adaptativas e uma moralidade contingente, ao sofrer a fricção do novo ambiente e a oscilar entre modelos europeus e a invenção de práticas locais de sobrevivência social, moral e afetiva. Encerro aqui, então. Não pretendo encontrar na história um sentido moral para o brasileiro. Tampouco busco uma moral ideal ou um sistema ético particular do Brasil. Longe disso. O que se pretende é escrever os fenômenos morais na temporalidade, entre tensões e arranjos complexos que não podem ser lidos como blocos homogêneos, de opressor versus oprimido. Por isso, não podemos poupar a visão cruel da mesa de dissecação psicológica e de suas pinças e bisturis. Cito Nietzsche. A densa rede de conflitos, táticas de dominação e arranjos de sobrevivência na história do Brasil não pode ser ignorada. Afinal, é daí que surge o indivíduo moral brasileiro, resultado de disputas sociais históricas com seus legados e pontos cegos, e não como reflexo de uma essência moral fixa. Enfim, pessoal, então termino aqui. Muito obrigado pela paciência. Espero que todos tenham... Deixa eu voltar minha câmera aqui. Espero que tenha ficado claro a apresentação, né? E agora eu espero ouvir vocês, que eu acho que a intenção dessa apresentação era exatamente essa, assim, de trazer para o grupo o que é o meu projeto de pesquisa, né? O que é essa pesquisa que se iniciou esse ano e aprender agora com vocês, escutar o que eu posso melhorar, aperfeiçoar, retirar, né? Então, muito obrigado. Obrigada, Rafael. Foi muito claro, sim. E o Paulo já levantou a mão. Pode falar. Rafael, em primeiro lugar é o seguinte, gostaria de parabenizar você pelo projeto, né, que é uma coisa muito interessante e trata, evidentemente, de um assunto que interessa a todos nós. Mas eu tinha inúmeras observações a fazer, eu vou procurar ser bastante resumido para não ficar tomando tempo demais, né? Primeiro, o seguinte, em relação ao projeto, eu senti uma certa discrepância entre o título e o que realmente você pretende fazer. Porque, olha bem, o título é Uma Genealogia do Indivíduo Moral Brasileiro, Mestiçagem, Jeitinho e Cordialidade. Qualquer examinador, né, na hora que você se candidatar lá para apresentar o projeto, eles vão dizer, isso aí está genérico demais, está geral demais,
entendeu? Depois você conserta, você fala, não, eu vou estudar só 3 fregueses, né? Aí a coisa já fica mais clara. Mas eu acho que isso já tinha que estar, de alguma forma, localizado no título, tá? Outra coisa é o seguinte, quer dizer, você tem que pensar bem assim, o título está bonito, está interessante, mas não está correspondendo exatamente ao que você quer fazer, né? Segunda coisa, no objetivo geral, você vai de uma produção ensaística historiográfica entre 1920 e 40. Aí depois, quando você fala dos autores, o Paulo Prado é 28, e o resto vem depois. Então ficou um hiato aí de 8 anos, mais ou menos, né? E o pior é que nesse ato você tem o Macunaíma, né? Você chegou a falar rapidamente do Macunaíma, né? Lá no finzinho da sua exposição, mas eu acho que você não pode esquecer, mesmo que você fique se concentre apenas nos 3 que você indicou, o problema do Macunaíma é o seguinte, né? Eu me lembro que uma vez, eu acho que até já comentei a respeito disso em alguma outra reunião que nós já tivemos. Eu assisti uma vez uma reunião naquela época, era uma aula de, como é que chama mesmo? Quando começou a Revolução, né, em 1964 em diante, tinha uma disciplina, que eles tiraram a filosofia e colocaram no lugar, acho que era Moral e organização. cívico? Moral e Isso, cívica. educação moral e cívica, uma coisa assim. Não era exatamente esse termo. Mas aí veio um carinha, era até de São Paulo, e ele falou o seguinte: olha, tem 2 maneiras da gente conceber a identidade brasileira. É claro que você não está pensando em identidade, mas isso vai entrar, entendeu? Não vai ter muito como escapar, né? Então é o seguinte: fala assim, olha, o Mar de Andrade usou o método analítico para identificar o que era o brasileiro. E usando o método analítico, ele caiu no Macunaíma. Por quê? Porque ele observou a grande variedade de, vamos dizer assim, de indivíduos, né, ou de identidades brasileiras, ele não conseguiu achar um meio termo, né? Então, o Macunaíma é um herói sem caráter. Entendeu? Por quê? Porque é a forma que ele achou para caracterizar todos os brasileiros. Então, eu acho que isso você tinha que levar em conta. Porque todos os autores que você está levando, está considerando, eu acho que eles vão para o outro lado, que é o método sintético. Por exemplo, esse carinha que eu nem lembro o nome, né, que fez a apresentação dele, ele fazia oposição entre o Mar de Andrade e o Sérgio Buarque, dizendo, ó, o Sérgio Buarque usa o método sintético, ou seja, ele procura tirar de todos os brasileiros características comuns e essa característica principal vai ser a cordialidade, entendeu? Mas, se você pensar bem, né, tanto o Paulo Prado como o Gilberto Freire caminham também nessa direção, certo? Então, eu acho que você vai ter que fazer, de alguma forma, uma oposição entre esse método analítico e esse método sintético, né, para você poder fazer o contraste. E você pegou exatamente o método sintético. Mas aí o que eu acho mais complicado é o seguinte: é muito bom a ideia que você vai pegar 3 autores e tentar fazer uma indução a partir deles para tirar algo mais sintético ainda, né? Mas você tem que levar em conta que tem muitas diferenças entre esses autores. E essas diferenças nem sempre vai dar para você localizar numa coisa comum. O que eles têm em comum é que, olha, eles tentaram definir o que é a brasilidade, o que é o temperamento do brasileiro, qual que é a identidade do brasileiro, tudo bem, mas são respostas diferentes, né? E aí, né, vai ser necessário, assim, você vai ter que fazer, rebolar aí para achar realmente alguma coisa em comum, né, que possa permitir a sua construção, né, do indivíduo moral brasileiro, tá? Outra coisa que eu me lembro aqui é que são só mais 2 coisinhas, porque eu não quero falar demais, né? Primeiro é o seguinte: quando você faz aquele tripé, texto, contexto e lastro histórico, eu confesso para você que eu não vejo diferença entre lastro histórico e contexto. Tá? Eu acho que, na realidade, você tem essas duplas dimensões, né? Vamos dizer assim, de um lado você tem o contexto, de outro lado você tem o contexto histórico. E são 2 descrições diferentes. Eu defendo a tese que a gente tem que usar o princípio da complementaridade. Você sabe que são descrições mutuamente exclusivas, porque o contexto te dá as causas, o texto te dá as razões.
né? Então, você vai usar uma descrição para as causas, outra descrição para as razões. O lastro histórico, na realidade, se você pensar como algo que junta os dois, isso não existe. Entendeu? Eu, pelo menos, acho. Então, vou fazendo essa advertência aí para você pensar a respeito. E, finalmente, né, outra coisa, quando você fala nas categorias do Ivan, né, a gente tem que lembrar o seguinte: as categorias do Ivan são categorias metafilosóficas, né, e ele aplica isso principalmente aos filósofos. Né, e vai ser difícil a gente identificar qualquer um dos três que você está comentando como filósofo. Então, né, e um outro detalhe importante é o seguinte: eu acho que assim, mesmo assim, eu não aceito as categorias do Ivan, você sabe disso, né? Mas mesmo assim, quer dizer, se você for aplicar essas categorias, você tem que pensar que o diletante estrangeirado não cabe no século XX. Né? Pelo menos do jeito que Ivan falou. Você disse que conversou com ele que existe a possibilidade, mas eu lembro que na sua defesa de dissertação, você usou a categoria para o Matias Aires, né? E eu caí em cima do você, não foi? E o Ivan, inclusive, falou assim: olha, o que o Daniel, o Rafael fez é de responsabilidade dele. Né? Então, você toma cuidado, porque, de novo, eu acho que você está assumindo uma responsabilidade perigosa, né? Colocando isso. Eu acho que, e inclusive um detalhe, se os três, do jeito que você falou, todos os três são diletantes estrangeirados, eles são intelectuais públicos e eles são scholars, né? Então, assim, se eles estão todas essas três coisas ao mesmo tempo, para que você vai usar essas categorias? Está tudo misturado, né? Eu acho que tinha que usar alguma outra coisa no lugar, tá? Bom, mas de qualquer maneira, né? Assim, espero que você entenda que eu estou colocando isso num sentido positivo de ajudar você a aprimorar o seu projeto, né? De qualquer maneira, eu considero ainda muito válido, muito interessante, né? E última coisinha aqui, cuidado com essa história de genealogia, porque você está usando o Nietzsche para falar de uma coisa, né, que está misturando com outras coisas. Alguém pode chegar, eu não cheguei a ver nada nesse sentido, mas alguém fala assim: olha, isso é um sincretismo metodológico que deve ser evitado. Então, né, eu acho assim que você deve justificar muito bem como que é que você vai aplicar o método do Nietzsche, nesse caso, a genealogia nietzschiana, né? E eu lembro, né, as três categorias sociológicas do Ivan talvez não sejam o melhor caminho a ser usado. Mas isso eu sei que vai ter que decidir, né? Sua alma, sua palma, né? Bom, então era isso que eu tinha que dizer. Desculpe aí pelo tempo. Aí eu Ah, comento acho que é agora, melhor você Marília. responder, sim. Depois a Sim. gente passa para o É, Robson. o, o Paulo, obrigado primeiro pelas considerações, né? Eu anotei aqui, mas de fato, assim, primeiro, o projeto ele tem as suas limitações, né? Inclusive de caracteres, né? Há uma economia de caracteres que eu precisei de fazer aí que eu suei, né? Muito para fazer. A primeira parte, quando eu escrevi, tinha dado 40 e tantas páginas. E aí eu tive que ir suprimindo, 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 suprimindo. E literalmente foi um trabalho de contagem de caracteres. Isso limita, né? Mas sobre o título, eu vou realmente assim, há uma dificuldade aí, porque é, apesar de eu tentei apontar, né, quando eu coloco lá mestiçagem, jeitinho e cordialidade, é exatamente tentando apontar para os três autores, né? É, o recorte, realmente. Eu fujo aí porque eu coloco 20, 30, 40, mas na verdade é de 28 a 36. Só que, como eu disse, tem ressonâncias ali, né? O Macunaíma, ele tá assim no meu horizonte, apesar de não ter citado ele na apresentação aqui agora, né? E no texto também não, mas é uma obra importante que está ali na leitura, que está ali, né? Nessa, nesse recorte. E sobre a relação texto-contexto e laço histórico, eu, eu vou repensar isso, principalmente na relação entre contexto e laço histórico, que realmente faz sentido o que você falou, né? E
finalmente aí as categorias do Ivan, né? Que eu não sei, Paulo, assim, é, eu acho útil, sabe? Eu acho útil pensar dentro dessas categorias, como horizonte mesmo ali, como balizas. Mas eu não penso que um pensador, né, um intelectual, como queira, não se restringindo somente aos filósofos, mas o pensador que ele, em- principalmente no século XX, né, que ele encarna uma só, encarna um tipo só. Que eu acho que somos múltiplos, né? E aí eu tento usar essas categorias nesse sentido, né? Mas, de toda forma, eu agradeço aí, porque realmente é algo que precisa ficar no meu norte aí como é, pesquisa, né? Como que eu vou trabalhar isso efetivamente. E a ideia é essa mesmo. Acho que trazer esse projeto hoje aqui foi para isso, para aperfeiçoar, né? Uma pesquisa em andamento. Obrigada, Rafael. Pode ir, Robson. É uma pena, o nosso tempo vai correndo muito rápido, né? Nossa Senhora. Eu vou tentar ser breve. O Rafael, depois você me manda o seu e-mail, que eu fiz tantas observações aí no seu texto que pode ajudar e corrigir uns detalhezinhos, que aí eu te mando, tá bom? Tá em vermelho aqui, tá fácil de reparar. Eu vou ler aqui uma observação geral que eu fiz. É um projeto ambicioso, multidisciplinar e focado em vários intérpretes da história, antropologia, sociologia, pensamento brasileiro. Eu recomendaria maior prudência, prudência que eu falo aqui é intelectual, ao abordar figuras consagradas. O perigo de pegar pessoas que são consagradas, muito estudadas, sabe? Porque se você não se aproximar de uma interpretação próxima dos estudiosos que passaram por essas obras, haverá uma crítica, sabe? Muito rigorosa, sabe? Sempre um especialista irá restringir pontos nessa pesquisa por causa dessa consagração desses estudiosos. Você está entrando numa coisa bem ambiciosa, como eu disse no princípio. A proposta é digna de apoio e colaboração, total apoio se você precisar, mas temo pela amplitude e subjetividade. Dois termos, amplitude e subjetividade do que você está propondo, sabe? Eu só vou falar o seguinte, para explicar isso, deixar isso mais claro. Por exemplo, eu nunca vi, por exemplo, uma genealogia do indivíduo moral alemão, né? Uma genealogia do indivíduo moral francês, norte-americano. Coitado do cara que for fazer uma coisa desse tipo, mesmo que ele recorte em 30 anos, né? Eu não gostei, por exemplo, do recorte temporal em cima de obras. Eu não sei se esse é o melhor critério, você está entendendo? Eu acho que o critério para entender a moralidade são eventos históricos que podem você transições históricas né, do povo brasileiro, mas não obras literárias, obras filosóficas, sociológicas, né? Esse recorte seu eu tenho críticas, mas aí eu tenho que andar mais rápido aqui. Se não houver cuidado e fundamentação em certos pontos, eu temo que esse trabalho pode ser desperdiçado, porque você está pegando algo ambicioso, como eu já disse. Olha, eu coloquei muitas observações, viu, Maíra? Para ficar tranquilo, não vou ler, não. Eu concordei com tudo que o Paulo falou, principalmente a palavra genealogia, porque no princípio você já teve uma contradição, não estava escrito aqui, não. Você assim, eu não quero saber das origens mas genealogia já é a busca de origem, sabe? No princípio, quando você falou. Então, essa questão do método, eu acho que você tem um método que você vai buscar umas razões, mas acho que a palavra genealogia não combina, não. Muita coisa que eu estou pulando um punhado de coisa porque não quero tomar o seu tempo em detalhes, tá legal? Eu deixo perguntas aqui. É, bom, coisas. Eu senti um pouquinho do Nietzsche sendo citado por um outro autor que estudou Nietzsche, mas eu acho que a ideia não está assim batendo, não. Depois podemos colocar, sabe? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho muita coisa grifada. É melhor você depois ler, sabe? E alguns pequenos errinhos, o uso excessivo do através, mas são coisas tudo, né? Senti uma contradição. Se você tiver dúvida, a gente conversa depois.
Agora, eu faço a última observação. Eu sei que tem mais alguém para falar e nós temos pouco tempo, mas Se se você você quiser tiver me uma perguntar. pergunta, alguma coisa específica que você gostaria que ele respondesse agora? Tá, tá. Tá, beleza, só uma aqui. Eu senti falta na sua bibliografia de obras como do Margutti, do Paim, do Darcy Ribeiro. Tudo bem, você recortou, né? Mas Paulo Arantes, Marilene Chauí, eles contribuem para esse tipo de estudo que você está fazendo, sabe? Eu sei que você fala, amarra o seu trabalho, fala assim, poxa, estou muito histórico aqui, mas a minha lente é a filosofia, né? É, Eu acho que Darcy Ribeiro contribui muito, a Marilene Chauí também contribui muito, sabe? Eu acho que esses filósofos aí, eles têm que ser contemplados, sabe? A falta da bibliografia do Margutti, ele não vai ficar chateado, não, porque você colocou, porque você ia fazer um tratamento histórico do assunto com a lente da filosofia. Mas é por causa das introduções deles nas obras, sabe? Das pessoas, por causa disso. E é claro, não saiu o volume 3 dele ainda, a gente está esperando aqui chegar esse volume 3. Então, é isso. Agora, eu gostaria só de uma coisa. Você já viu a crítica que o Margutti fez sobre a classificação, aquelas tipologias, né? É, eu também acho que ela não, sei lá, eu teria que, se você fizer questão de classificar, fazer essa classificação, eu acho que tem que ser uma outra referência, sabe? Mais comparativa. Eu acho que não poderia ser uma coisa assim em termos filosóficos, não, né? Mas, mais uma vez, Rafael, fala a verdade. Eu te mando o meu coisa, minhas observações, e aí você responde. Eu não tenho uma pergunta, não. Eu concordei tudo com o Paulo Margutti. E tá um pouquinho do lado do Ivan esse tipo de trabalho, sabe? Estou sentindo ele muito acadêmico. E eu acho que você tem que ousar em outros aspectos aqui. Por exemplo, quero ver como é que você vai colocar o jeitinho brasileiro em cima disso tudo aí. Como é que você vai colocar o jeitinho brasileiro com três autores que não trabalham o jeitinho brasileiro? Essa fica sendo essa pergunta. Estou anotando tudo aqui, Robson. Mas muito Responde só obrigado. essa coisa do jeitinho, então, Tá depois a bom. gente passa para o Que Rodrigo. aí a gente encerra. É, mas só antes de falar do jeitinho, muito rapidamente, como eu disse, Robson, tem o projeto ele é muito limitado em tamanho mesmo. Você pode reparar que as referências lá no final, eu tive que cortar o nome do autor e coloquei só o sobrenome e a letra abreviada, né? A primeira letra do nome abreviada. Isso aí foi para economia de caracteres mesmo, porque é critério, né, do programa da pós-graduação em filosofia. Agora, sobre o jeitinho, vamos lá. Primeiro, o jeitinho brasileiro, a gente tem uma referência muito importante aí, não só do Roberto da Mata, mas também de uma orientanda dele, né? Que está até aqui, é a Eu Lívia conheço, Barbosa, eu né? sei quem que é. É um livro muito bom, em que, inclusive, ela dialoga muito, né, com o Sérgio Buarque de Holanda e com o Gilberto Freire. Mas, antes de tudo, o jeitinho, ele é algo meio virtual também, né? Existe aí, sim, uma bibliografia extensa sobre o jeitinho brasileiro, que vai desde a ciência política, a antropologia, a história, né? É, é, mas é algo virtual. Então, a ideia do jeitinho é aquilo que eu coloco no projeto como uma proposta de iluminar é, tensões, digamos assim, questões, pelo menos, contemporâneas. Entende? Então é aí onde que vai entrar. Mas, enfim, aí eu te mando o meu e-mail, depois você me manda, por favor, essas observações, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. E quando você disse sobre tá bem pro lado do Ivan, é claro, ele é meu orientador, né? Então não tem como, né? É, enfim. Tá bom. Rodrigo, vai lá. Opa, beleza, boa tarde, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado, mas peguei a apresentação do Rafael. O... Não, então, Rafael, olhando, eu também senti um pouco isso que o Marco tinha falado, né? O título e o que foi apresentado. Agora, eu gostei mais do título, para ser sincero. Então, assim, porque talvez também.
comungando aí com o Robson, essa questão da genealogia, não sei se seria o foco, né? Talvez o grande foco, o que me pareceu quando você estava apresentando, é a questão da moralidade brasileira. Acho que esse é o tema, né? Moralidade brasileira, e você colocou isso nesses três autores. Agora, eu não sei se valeria a pena discutir a moralidade brasileira se restringindo a esses três autores. O que tem, é claro, isso vai te dar um problema maior, que é trabalhar com mais gente. Mas uma coisa que eu sinto falta, às vezes, é de olhar, por exemplo, para obras dos filósofos e das filósofas brasileiras a partir de um recorte temático. Então, vamos supor, né? Assim como você está pegando esse tema da moralidade brasileira, olhando para o Caio não, para o Paulo Prado, né? O Gilberto e o Sérgio, daria de repente também para fazer isso olhando para alguns filósofos e filósofas brasileiras. O Robson citou a Marilena Chauí, que tem toda uma discussão sobre o autoritarismo brasileiro, mas você tem o Willem Flusser, né, que tem a fenomenologia brasileira. Enfim, acho que você pode pensar no próprio. Você fez alguma referência ali ao Macunaíma, mas você tem o próprio Oswald de Andrade. Quando a gente fala do modernismo, tem alguma diferença ali, né, entre Macunaíma e a perspectiva antropofágica do Oswald. Você tem a Lélia Gonzalez também, porque eu acho que falar de moralidade brasileira é bom colocar uma mulher aí para poder discutir, porque uma coisa é esse bando de homem falando aí de moralidade brasileira, outra coisa é quando você tem uma mulher, e aí com esses outros recortes, né, como é o caso da Lélia, né, que é uma mulher negra. Então, enfim, eu acho, não sei, talvez se você se preocupar mais com o tema, e aí dentro desse tema vai trazer quem te interessa para pensar o tema, porque no final das contas você está tentando pegar esses autores para discutir questões contemporâneas, né? Como você termina ali no final. Então eu acho que de repente o negócio vai ter que incorporar mais gente, e eu nem sei se esses três autores seriam o foco, mas seria talvez ali um pano de fundo para te dar um contexto. Ó, um contexto de quando esse tema começou a ser debatido. Só que você tem outros filósofos e filósofas que vão elaborar isso. E uma maneira, talvez, de recortar seja olhar, olha, a minha pesquisa talvez seja uma coisa mais de originalidade, que é, sem deixar de dialogar com as áreas da antropologia, da história e da sociologia, estou aqui centrando minha análise no que os filósofos e filósofas brasileiros do século XX e XXI debateram sobre a moralidade brasileira. E aí você pode destacar até um arco histórico maior, pegando figuras representativas, né? Então, alguém ali dessa do primeiro terço do século XX, pegando alguém ali dos anos 50, 60, 70, né? Vindo até hoje, enfim. É o que são as contribuições ali que eu teria para fazer dentro do que você apresentou aí. Podem deixar o John Ô, falar e Rodrigo, depois você responde os dois? pode. Porque eu também preciso Eu dar estou uns anotando avisos aqui. no final, tenho medo das pessoas começarem a ir embora. Uhum. Pode Boa ir, tarde, John. pessoal. Boa tarde. Ainda bem que eu consegui participar dessa reunião, porque eu achei muito boa a apresentação, né? Eu já tinha dado uma lida no projeto Rafael, que ele tinha me enviado por e-mail faz um tempo, né? E meus comentários são poucos, né? E eu acho que eu vou acabar fazendo aqui um papel de advogado, Rafael, para algumas críticas, né? Eu achei uma ótima ideia, acho bastante interessante o seu projeto, né? Primeiro que ele distor de um monte de coisa que a gente vê sendo produzido, né, no nossos cursos de filosofia, no nosso programa de pós-graduação. É, Acho uma ótima ideia. As pontas soltas que eu vi, né, rapidamente, os critérios para selecionar os autores. Eu acho que é uma coisa que falta, né? Eu acho que você definir critérios. Por que que eu acho que esses três autores são os representativos para eu pensar essa questão? Então, tem que definir os critérios. E eu não entendi qual seria o método para formar essa ideia dessa subjetividade moral brasileira, né? Se tu estaria usando os tipos ideais do Max Weber, como é o caso
Ivan Domingues, ou se tu vai partir ali da genealogia nietzschiana, né? Eu fico na dúvida nessa questão metodológica. Para mim, essas são as duas pontas soltas, mas que o cabo rapidamente vai desenrolando no desenvolvimento do projeto, né? E aí, da questão das óperas representativas, né? Eu falei da questão dos critérios, quais são os critérios para escolhê-las, né? A gente aprende que tem três clássicos da interpretação do Brasil, né? O Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado e Gilberto Freire. A questão é, quem foi que disse que eles são os mais representativos para interpretar o Brasil? Porque você percebe que eles vêm todos os anos 30, né? Todos os anos 30. É uma historiografia que parte do pressuposto que tudo que veio de 30 para trás não presta, né? Eu acho que eles estão ali no bolo do que desde que Angélica Lovato, do Rio de Janeiro, define como historiografia da desqualificação, que ela diz que é um padrão historiográfico da USP, né? De que tudo aquilo que veio antes deles não presta, só parece que só começa a prestar depois deles, né? Dos anos 30 para frente. E quem vai dizer pela primeira vez que esses três autores são os representativos para se entender o Brasil é o Antônio Cândido, né? Dizem que é o Antônio Cândido, né? Eu suponho que, por mais que você defina critérios, sempre há um grau de arbitrariedade na escolha desses representantes. É inevitável. É inevitável. Por exemplo, eu acho Paulo Prado muito massa e, infelizmente, mais ninguém fala do cara, né? Tem um cara que eu também acho muito interessante, que se a gente for falar tudo que o cara vai ter que ler, vai chegar um momento que você não vai conseguir ler tudo isso, que é muito. É gigantesco o número de autores que tentam interpretar o Brasil brasileiro, né? Tem um que é muito bom, esqueci o nome dele, que escreveu. é, sobre a estética da existência, do Maranhão, que diz que o início da filosofia não é a admiração, mas o medo do desconhecido. O Graça Aranha, né? Que é o legítimo idealizador da Semana de Arte Moderna, né? Aí, para corroborar com a ideia de que escolher representantes é um negócio difícil, muitas vezes arbitrário, né? É uma invenção, uma tradição inventada. Você pega, por exemplo, o conceito de individualismo possessivo do Mark Fesson. Tem um livro um clássico dos anos 60, né? A teoria do individualismo possessivo. Que o Mark Fesson ele tenta explicar como é que surge essa ideia de indivíduo moderno. E ele vai dizer que essa ideia de indivíduo moderno basicamente surge das ideias de três autores, que é o Hobbes, o Hamilton e o Locke. É um autor inglês dizendo que a noção de indivíduo moderno foi inventada por três autores ingleses. E a gente aqui no Brasil toma isso como se fosse a verdade igual que o Heidegger fala, que só dá para filosofar em grego e alemão, né? A gente toma como verdade absoluta. Então, essa seleção de indivíduos representativos é muito arbitrária. Eu acho que se tu conseguir definir qual é o teu método, se é o tipo ideal ou o genealógico do Nietzsche, eu tenho mais simpatia pelo do tipo ideal, do Weber, apesar de achar também a tipologia do Ivan Domingues muito ruim lá naquela obra dele, mas eu acho a metodologia interessante. Tu conseguir fazer isso e conseguir minimamente ali se defender dizendo, os critérios que eu escolhi para selecionar os autores representativos são esses, eu acho que fica um projeto muito interessante, mais interessante ainda, por estar sendo feito por um cara da filosofia, porque a subjetividade é um tema filosófico. Eu acho que tema mais filosófico que esse, impossível. Era só isso mesmo. Robson, não estou querendo passar para você de novo, não. Senão, deixa o Rafael responder. Um minuto. Vai lá. Não, eu só ia dar uma sugestão para ele. Celso Furtado, para mim, é o grande, é a grande pessoa que vai falar desse brasileiro, sabe? Historicamente, sociologicamente, filosoficamente. É só isso, Maria, tá vendo? Não doeu. Tá bom. Vai lá, Rafael. É. O, o John, muito obrigado pela leitura, né? A gente já vem conversando realmente sobre isso. Mas vamos lá, vamos primeiro então para o Rodrigo, né? Assim, de fato, Rodrigo, é uma coisa que eu vou repetir, né? O texto não é nenhum artigo, é um projeto, né? Então, eu sei que tem autores que eu preciso dialogar, né, dentro da tradição filosófica, dentro, né, por exemplo, o próprio Paulo aí, que é leitura minha, é livro de pesquisa, é livro de cabeceira, né? É, são autores que eu já tenho contato, mas que por inúmeras coisas que eu precisava de colocar no projeto, né, para ele conseguir passar pela banca, né, como passou, eu precisei de suprimir, né? Mas eu tenho em vista isso e ao longo da tese
isso aí vai se encaixando, né, ao longo da escrita, da pesquisa, isso aí vai se encaixando. É, por de fato, o tema é, eu não digo a moralidade brasileira, porque eu não, a ideia de moralidade brasileira é como se houvesse uma moralidade que fosse nossa, se isso aí fosse algo nosso. Eu não acredito nisso, porque isso aí já, para mim, já parte para um lado mais essencialista, assim. Mas quando eu falo que eu pretendo contar a história desse indivíduo moral, é o inverso disso. Eu estou situando no tempo. Eu estou colocando aquilo como algo que surgiu naturalmente ou que veio, né, dos céus, assim, não. Eu trabalho isso como algo que foi construído com todas as formas, né, de ação do humano no tempo, pelas relações de poder, pelos embates, pelas relações de força, e como que isso aí se constrói, né, ao longo dos séculos. Por isso que eu uso tanto essa palavra sedimentou, né, como se sedimentou ao longo do tempo. É, de fato, aí eu preciso não só discutir, né, com autoras, né, filósofas e também é, outras brasileiras que escreveram também, né, é, é uma coisa que eu preciso trazer mais isso realmente, mas eu tenho em vista, assim, que quando eu falo, né, quando eu faço esse recorte nos três autores, nessas três obras, é de fato algo que você falou, Rodrigo. É como um norte mesmo, né? Mas eu sei que a discussão ela está para além deles, inclusive para trazer filosofia para essa turma de sociólogos e historiadores, como queiram ser chamados aí, para me trazer a filosofia para eles, eu preciso discutir com mais um punhado de gente que está fora desse projeto. Eu acho que a grande limitação aí é o projeto em si, eu acho assim, porque a tese ela vai, sei lá, vezes 10, né? É isso que eu pretendo, é claro, né? Daqui 5 anos aí a gente conversa de novo sobre tudo isso, né? É, mas eu concordo com você. O tema é mais importante que os três autores, né? Agora, sobre a genealogia, né, que o Robson falou também, o John também falou. O- a genealogia, para mim, aí, voltando ao Robson até, é, não, ela não busca origem. A gente é meio viciado nessa palavra genealogia, né, de árvore genealógica ou algo do tipo, mas a genealogia, no sentido nietzschiano e até Foucaultiano, não é origem. Pelo contrário, a origem eu encontro, eu não vou encontrar nessa origem aí um indivíduo perfeito ou algo nesse sentido, não. Ou mesmo completamente imperfeito, né, que se justifica aí certos traços do brasileiro. Não, não é isso. O que eu vou encontrar é um percurso, e nesse percurso, entre altos e baixos, entre esquecimentos e memórias, o que eu vou encontrar é o percurso, entende? Então, assim, o método genealógico, ele vai me ajudar exatamente para isso, para mim entender como que, é, ao longo do tempo, né, isso aí foi sendo sedimentado, trabalhado, organizado, escrito, descrito, né? E por isso que eu preciso parar, né, e dar um time ali nesse recorte, que é um recorte antes temporal e não das obras. As obras estão nesse tempo, né, que é um período ali de muita efervescência, de muita discussão, e aí eu concordo também, agora eu já não me lembro se foi o Rodrigo, se foi o John que falou, é, foi o John, né? Como que é arbitrário, arbitrário. De fato é arbitrário. Toda seleção vai ser arbitrária. E talvez ainda mais quando eu falo de Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire em especial. É arbitrário por isso mesmo que você falou, John. Assim, Antônio Cândido postula e aquilo ali vai reverberando até os dias de hoje, com seus altos e baixos aí, o Gilberto Freire lido, relido, mas até hoje o mais publicado aí, o mais editado do Brasil, e intelectual direita, sim ou não, enfim,
Mas há uma arbitrariedade, sim, há uma arbitrariedade que eu não posso negar. Inclusive, aí que entra o critério, né? O critério de escolha, ele passa por isso também. Eu escolho porque são eles, porque eu estou falando de três pensadores aí que têm uma influência enorme na construção do, do intelectual brasileiro de hoje e até hoje, né? Ao longo do século XX e até hoje. São referências de leitura em quase todas as faculdades de filosofia e ciências humanas do Brasil, se não todas, né? E em seus vários cursos, não só na história, ou na filosofia, ou na antropologia, ou na sociologia. Enfim, né? Então não vou estender, porque a Marília também tem. E, por último, aí eu agradeço vocês pela leitura, a leitura sincera. Isso aí, para mim, vai ser muito bom. Na pesquisa, eu vou ter tudo isso, né, em mente, e ao longo do tempo a gente continua discutindo e trabalhando essas ideias aqui. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Eu fiquei o tempo todo com uma dúvida, assim, que era se você está mais interessado em compreender o que esses três autores fizeram, realmente formaram uma imagem, né? Uma coisa que está aí na cultura, quando você fala Casa Grande e Senzala viraram um símbolo, né? A gente usa essa expressão para dizer de muitas coisas e tal. Ou se você de fato quer compreender o brasileiro, a moralidade brasileira. E É aí, impossível, isso. né? Se eu tentasse, eu tinha que rodar 5.000 cidades, né, os 5.000 municípios do Brasil, tinha que conversar com pelo menos aí umas 50.000 pessoas, é impossível isso. Então, É. de fato é isso, Marília, é o que eles pintaram. Sim, E e o que Paulo tem falou uma isso, influência assim, cultural muito grande, né? é, 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 realmente é isso, o que eles pintaram, o Paulo falou isso, a diferença que tem dos três, que realmente há uma diferença muito clara ali, só que eu vou considerar essas diferenças, eu considero, inclusive, é, como o Robson disse, a dificuldade de leituras interpretativas que foram feitas sobre eles. Eu considero essas Uhum. diferenças dentro da especificidade de cada autor, do contexto, né, das entrelinhas do texto, mas eu enxergo algo em comum. E é esse algo em comum que eu estou pensando, essa figura que eles pintaram. Que é isso que eu estou chamando de indivíduo moral brasileiro. É Ok. artificial. É artificial. Sim, esse tal indivíduo, ele é esse modelo É que foi artificial. gerado aí, né? É, Ok. é. Bom, eu mesmo não queria deixar mais ninguém falar, e estou falando aqui. Também só mais uma coisa que eu quero falar, nem preciso comentar, mas talvez você já conheça também. Para entender mesmo o Brasil, ano passado, talvez, não sei quantos vocês já leram, mas esse romance que ficou muito famoso aí nos últimos anos, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, depois que eu li aquilo, mudou tudo para mim, assim, de compreensão do que eu tinha da história do Brasil e da construção desse povo escravizado do qual a gente tem tantas imagens estereotipadas e tal. Mas isso aí é uma conversa para outro dia. Acho que, enfim, vamos voltar aqui para o real concreto. Eu queria passar alguns avisos para vocês, para o nosso funcionamento. Primeiro, um lembrete aqui, que já está até aí no chat, vocês devem ter visto do Paulo, que a página do Fibra, ela está atualizada e disponível lá através da FAGE. Eu vou colocar lá o link lá no nosso grupo, porque nem todo mundo está aqui, para todo mundo dar uma conferida, dar uma olhada. Lembrar que todos os vídeos das nossos encontros, eles ficam lá no YouTube do Fibra também. Depois coloco esse link lá para vocês também. Outra coisa é dizer que eu, Rodrigo, o Lúcio e também o Daniel começou a colaborar com a gente. A gente está já organizando o colóquio Pensadores Brasileiros. E ele vinha acontecendo sempre em maio ou junho. A gente não vai conseguir nessa data. Ele vai acontecer na semana da virada de agosto para setembro. E com uma diferença que isso aí já é uma coisa um pouco ousada, que decidimos lá juntos, que ele vai durar 5 dias dessa vez. Então, ele vai ser do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro.
Paulo, você não vai ser convidado a apresentar nada, você não precisa preparar nada, mas você tem que participar da última mesa que ela vai tratar é, enfim, é, ainda não organizamos exatamente como vai ser, depois a gente te explica melhor. Eu sei que você vai estar assistindo todo dia, mas na sexta-feira, dia 4, você vai participar da mesa também. E aí, quando isso estiver um pouquinho mais organizado, a gente começa a mandar para vocês as informações. Vai ser organizado pela FAGE, a parte técnica e tal, como foi nos últimos anos. E também, dessa vez, conta com a organização também do grupo do Lúcio, né, que é o... Como que é o nome mesmo, Rodrigo? Sempre esqueço aquele nome do... É o É Estúdio o... Brasiliense. Isso, Estúdio Brasiliense. Exato. Acho que é isso. E como a gente já tinha combinado, o próximo encontro é no dia 29/4. Se alguém tiver uma proposta de apresentação, não preciso dizer aqui, né? Eu vou colocar essa pergunta lá no grupo também, que às vezes tem alguém lá que pode estar querendo apresentar alguma coisa, a não ser que alguns de vocês aqui já tenham alguma coisa em mente, esteja com vontade de se apresentar. Rodrigo, tem muito tempo que você não fala aqui. Pois é, eu não falo porque ultimamente eu só leio despacho, então por isso que não tem nada para poder falar ultimamente. Não. Tá bom, Me dá um tempinho, mas no segundo semestre eu até me comprometo, mas esse primeiro eu estou tentando me organizar, então eu não tenho nada para apresentar. tá certo. E tem uma coisa que eu devia ter falado no início da reunião, estou vendo que tem aqui o Christian, eu acho que eu não conheço o Christian, não sei se é a primeira vez que ele está participando aqui, e tinha um Geraldo também que foi embora, que eu não sei quem é. Deve ser convidado meu. Ah, tá. Ok. Christian, gostaria de falar alguma coisa, se apresentar? Não sei se ele está aí mesmo ou não. Enfim, parece que não, né? Então é isso, gente. A gente se vê da próxima vez e coloco esses links lá no chat. Muito obrigada, Rafael, e bom trabalho para Eu que você com esse agradeço. mundo de questões, né? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer apresentar para vocês e ouvir vocês também. Tchau. Tchau. Ô, Robson, deixei o e-mail aqui. Aí eu fico aguardando, Robson. Valeu. Tchau.